Já Nossa Terra está no ar. Shalom, Ruth. Shalom. A internet deu assim um piquezinho assim, né? Que deu uma queda, mas de repente ela se recompôs, né? Porque eu não sei se é a minha internet do Neymar, porque só vive caindo. Só vive caindo. Mas é assim mesmo, a gente vamos que vamos, aproveitar o que temos, porque quando a gente aproveita o que tem, a gente está dando valor. A maioria dos seres humanos não dá valor ao que tem. Ruth, a maioria dos seres humanos, eles procuram ganhar mais, alvejar mais, e aquilo que já foi conquistado não valoriza. Aí perde, nem percebe que perdeu. No início, às vezes, ele procura fazer o melhor. Mas depois, quando ele já tem uma certa freguesia, aí relaxa, né? Na base de atendimento, de assistência. Olha, Ruth, se o ser humano desse valor, o que Deus já concedeu para nós, seres humanos aqui na Terra, a gente tinha uma vida melhor, de agradecimento a Deus, né? E isso faria com que a prosperidade pudesse fazer morada em nossa casa, né? Mas nós temos aquela oração, Ruth, do hebraico, que é Kadosh, Kadosh, Kadosh Baruch Hu, ou Kadosh, Kadosh, Kadosh Tessebao. São essas orações. Um abraço ao Célio Miranda ligado com a gente, ele e toda a sua família. Meu amigo Célio Miranda, um bom dia, muita prosperidade, saúde, em todas as áreas de sua vida, seja financeira, familiar, sentimental, social. Que Deus continue abençoando você, Célio. Também eu quero mandar um abraço bem forte aí para a dona Dina do Açaí, o Evandro Vale, também para o Pedro Borges, lá no salão, ali na Cidade Nova, no Pedro Borges, amigo da gente, ao Mauro Magalhães, ao João Freitas. João Freitas é um ícone dentro do trabalho aí na sua profissão, né, de repórter, cinegrafista, tem destacado. Continue assim, João Freitas, Deus é contigo. Eliane Melo, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Também o Francisco Arraes, que aniversariou a semana passada. Foi uma semana de festa aí na casa do Francisco Arraes e toda a sua família. Também um abraço para Marla Arcanjo, o Cleuto Arcanjo, que é o Arcanjo, Osinei Arcanjo e Cristina Arcanjo e Quineide Arcanjo, né? Tudo. Rapaz, é só... A família. Não, mas tem o Gabriel Arcanjo. É o pessoal tudo envolvido com a Bíblia, né? É interessante. São tudo teu parente, né? E José Camelô, lá na Folha 32, ligado com a gente lá no seu pódiozinho de trabalho. Um abraço também para o jornalista, repórter policial Paulo Roberto, né, ligado com a gente lá na Getúlio Vargas, na Marabá Pioneira. Um abraço também para o incansável pastor Luiz Rosa, na cidade de Anápolis. Ali o pastor Luiz Rosa tem um trabalho muito grande pelo Brasil espalhado, é um homem conhecido, um homem direito. Que Deus continue abençoando você, pastor Luiz Rosa, e toda a sua família, e todo o ministério que você, onde você vai, você está sempre deixando as grandes bênçãos de Deus. Também eu quero mandar um abraço bem forte para o pessoal da Polícia Civil, Militar, Polícia do Exército, também a Polícia Rodoviária, Federal, Estadual, para o DMTU também, a Guarda Municipal, todos que estão ligados no programa nessa manhã, né? A gente começou poucos minutos mais cedo, para a gente, porque olha, para você que está assistindo o programa, você está vendo aqui essa foto? Essa foto foi feita pelo Jordão Nunes, foto de Marabá. Aí a gente olha aí, a Orla Sebastião Miranda, na Marabá Pioneira. Esse é o retrato de Marabá, exposto dentro do programa Nossa Terra, como pano de fundo. A gente retrata aí o verão marabaense, aí é onde tem muita gente, né, Ruth?
Muita gente chegando, muita gente Férias, saindo. Né? Os veranistas tomando banho nas praias, porque Marabá tem muita praia, tem 3 rios, né? Então tem praia demais aí, cachoeiras. E muita gente que gosta da tranquilidade está na chácara, comendo uma carne assada, outro está na ilha, comendo um peixe assado. Em Marabá é isso, é o retrato da felicidade. Ó. Você pode olhar para isso aqui, se existe um paraíso, paraíso aqui em Marabá. Não é mesmo. Um abraço também para o prefeito Sebastião Miranda, né, doutor Sebastião Miranda, para todos os que fazem a secretaria do município, da prefeitura do município de Marabá, né? Todo secretariado aí, um abraço para vocês, todo funcionário da prefeitura municipal, para o presidente da Câmara Municipal de Marabá e todos os vereadores e funcionários daquela Casa de Lei. Um abraço para vocês, um abraço para o pessoal do fórum, né? Desde o juiz até o vigilante, um abraço para todos vocês que trabalham na Copa, aí o pessoal que trabalha na área aí jurídica, um abraço para vocês. Que Deus venha abençoar ricamente, né, Ruth? Você vai fazer a brachá? Sim. Esse Sidu é o Sidu copiado, né? Uhum. Transliterado e traduzido para o português pelo nosso rabino Moshe Mescande, que está em Belém do Pará. Né? Esse ano vamos fazer uma visita lá ao nosso querido rabino, nosso primeiro rabino na nossa vida, né, Ruth? Que trouxe e traz muita bênção para nós, Baruch Hashem. Fazer a bênção 2 anos, né? Diz assim: abençoa-nos, eterno nosso Deus, em todas as obras das tuas mãos. Abençoa o nosso ano, concede-nos orvalho, benfazejo, orvalho de bênção e abundância. Haja, até o fim deste ano, vida, fartura e paz, porque tu és um Deus bom, benfazejo e que abençoa os anos. Bendito sejas tu, eterno, que abençoa os anos. Abençoa, ó eterno nosso Deus, este ano e todo o produto da colheita. Faz cair orvalho, chuva de bênçãos sobre a terra. Rega as faces do mundo e traz fartura pela tua bondade. Enche-nos de tuas bênçãos, com a riqueza de teus presentes. Guarda e salva este ano de todas as coisas ruins, de todo dano e de toda calamidade. Faz com que nele tenha boa esperança e termine em paz. Protege-o, assim como a sua colheita e os seus frutos. Abençoa com chuva de agrado e de generosas. Que haja até o fim do ano vida, fartura e paz, com todos os anos abençoado. Pois tu és o Deus da bondade e benfeitor, que abençoa os anos. Bendito sejas tu, eterno, que abençoa os anos. Que a gente está vendo tanta calamidade, tanto destruição. Mas, Ruth, uma coisa que a gente aprende no judaísmo, a primeira coisa que a gente aprende no judaísmo é amar a Deus sobre todas as coisas, como diz o mandamento, né? E abençoar os nossos anos, né? O nosso ano, o nosso mês, a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado. Porque tem pessoas que às vezes abrem a boca só para falar de maldição, você né? vê... a gente tem que abençoar. Até o Jornal da Capital mostra Marabá como destaque de turismo na região sul do Pará, né? Mas essa cidade, ela já foi muito violenta. Ela foi divulgada ao mundo todo como uma cidade violenta. Hoje não. Hoje a cidade de Marabá é uma cidade pacífica. Você vê esse movimento de gente aí, a segurança, né? A Polícia Civil, Polícia Militar, aí Corpo de Bombeiro, toda a área de segurança envolvida nesse veraneio aí para evitar problema de violência, né? Mas o Corpo de Bombeiro lá na praia mapeou toda a praia, as partes fundas, para evitar que morra alguém, né? Desavisado chega lá e pega um lugar daquele ali,
lugar fundo e possa vir falecer, porque já aconteceu isso no passado. Já. Mas hoje em dia você pode prestar bem atenção que a nossa cidade é pacífica, tem segurança. Onde você vai, lá na orla, todo lugar tem polícia para ir. Então a polícia ela demonstra, tem até um PM Box lá na orla. E olha, Ruth, e você vê do bairro da Santa Rosa até o encontro dos rios, é muito grande ali aquela orla, e fica super lotado de gente, né? Pode ter alguma confusão, porque o pessoal está bebendo depois. Tem uns que ficam à noite quando bebe e já não... Já não enxerga, só enxerga tudo de dois, dobrado. Aí tem alguns problemas assim, mas você vê que hoje em dia as pessoas estão mais ordeiras, estão mais procurando paz, se divertir, desfrutar do melhor da nossa cidade. Isso é que é bom. Você que está vindo para a nossa cidade, uma coisa eu te digo. Um abraço para a Cristina, da irmã. Cristina Arcanjo, né? Cristina. Nós vamos hoje falar ainda o conselho que foi dado. Ruth, nós falamos sábado deu uma audiência muito grande, né? A audiência, olha, foi sábado que deu a audiência no Kauai, foi 2.000 pessoas assistir o programa. Meu filho está catalogando o Dani, né? Um abraço ao Zineu Arcanjo. Obrigado pela sua audiência aí. Aí, Ruth, só no Kauai deu 2.000 pessoas assistiram. No YouTube, agora mesmo, meu filho estava falando aqui, que colocou lá no YouTube, nós colocou, deu 50 pessoas. Então, a audiência está crescendo. Dentro do Facebook, continua, porque a gente faz o programa aqui, aí o próprio Facebook pega já ao vivo e já lança para as pessoas na internet, né? Mas fica na plataforma. Todo o programa nosso que nós temos mais de 1.200 programas de 1 hora e meia. É um conteúdo muito grande, né, Ruth? E aí as pessoas, durante o dia, se você não assistir um programa, você corre lá na plataforma do Facebook, que você vai ali achar o original do nosso programa. E se você quiser compartilhar o nosso programa, quiser utilizar, nós não temos esse negócio de direitos autorais, não. Aqui a gente está fazendo serviço de Deus, né? Se você quiser utilizar aí, copiar para colocar para estudo, para pesquisar, você está com a autorização nossa para fazer isso. O programa Nossa Terra é cultura, né? Mas, Ruth, nós vamos começar a falar do importante de Deus na nossa vida. E o que é que Deus quer, Ruth, com a gente? O que é que Deus quer com o ser humano, Ruth? Josué, que você vai falar? Josué no capítulo 1. Nós vamos ver aqui, porque Moisés precisava de um sucessor. E Ruth e Moisés, ele era tão assim organizado que ele tinha vários discípulos que poderia substituir na hora da sua falha, na hora que ele partisse. Então Josué, ele era um dos discípulos, mas Ruth havia dentro do ministério de Moisés, né? Havia uma pessoa que ela era mais capacitada do que Josué. Mais capacitada. Agora ela perdeu o direito só por causa da ignorância, né, Ruth? Ela era fanática. Fanático. Era uma coisa que ela tinha e Moisés tentou tirar, mas essa pessoa tinha muito o eu, né? Porque eu faço, eu quero. É uma coisa que o Eterno não se agrada, porque diz que a pessoa tem que estar no meio da balança, né? Porque assim... Nem muito exagerado, nem menos, né? Nem salgado, nem soço. O judaísmo, ele não tem que copiar nada dos outros. Porque há 3.600 anos o judaísmo já existia, o judaísmo está pronto há 3.600 anos, tudo programado. A pessoa que vem para o judaísmo e diz, eu quero assim, eu quero que seja assim, eu sou assim... Ou quer mudar, né? Você está fora do judaísmo, já está fora. Ainda nem entrou e continua lá fora. Porque o judaísmo, a gente não tem que copiar nada. O judaísmo tem tradição milenar. É a maior religião que tem, mais antiga do mundo.
É a religião de Moisés, que é a religião dos hebreus, que é a religião israelita dos judeus. Aqui nós estamos falando aqui de Josué, que fazia parte do ministério de Moisés. A pessoa tem que entender que a gente tem que se adaptar à Bíblia. Não como hoje. As pessoas querem que a Bíblia venha se adaptar a elas. E aí é que eu engano. Tem que ser do meu jeito. Né? Aí, não, eu comprei essa Bíblia, ela tem que se adaptar a mim. Bota debaixo do braço e acha... Eu não concordo. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Aí você pensa que é alguma coisa. Você está só dando brecha por demônio. Só. Porque o demônio ele só age se tiver brecha. Se não tiver brecha, eles não têm acesso àquelas pessoas. Mas tem gente... E tem mandamento que você tem que aceitar sem questionar, né? Não, tudo de Deus, todo o povo de Deus dentro da Bíblia, Ruth, eles não questionavam com Deus sobre as ordens de Deus. Mas vamos ver aqui Josué, no capítulo 1, o que diz? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei, se for de... Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento prometida aos pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Ruth, a Bíblia diz a respeito do Meler, né? Que é o Meler, o rei Davi. A Bíblia diz que aonde Davi ia, Deus só lhe dava vitória. Por quê? Porque ele guardava os mandamentos de Deus. Os crentes hoje é tudo cheio de derrota, só conta coisa. O diabo, porque o diabo. No judaísmo, ninguém tem peleja com o diabo. O diabo, ele é inimigo do ser humano, mas não é inimigo de Deus. Então, busca Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de quem? De vós. Resistir como? Com a santidade de Deus, com a obediência de Deus. Aproximando-se. Oração não expulsa demônio, não. Ele afasta, mas volta de novo. Volta porque a pessoa abre brecha. É igual pulga em cachorro. Afasta, mas volta de novo. Então, a oração, se você pensar assim, mas a oração vai me libertar, a oração vai... Ei, isso é engano. Toda oração é boa, ela alivia, mas é só um paliativo. Agora, a obediência não, ela cura e gera bênção no ser humano. Aí Deus aqui, ele se encontra, Ruth, na situação de que o general de guerra dele, que era Moshe Rabbeinu, faleceu, mas ele tinha preparado seu sucessor. Então, existem muitos homens de Deus que receberam, mulheres de Deus que receberam aqui na terra, os dons espirituais e não passaram para ninguém. Quando morre, não tem sucessor. Aqui você vê que Moisés, ele prepara, a gente chama discípulo, né? Mas aqui diz servente de Moisés. Quando ele morresse, ele ia assumir o cargo. Aí você vê a responsabilidade, né? Porque um homem como Moisés, que falava com o Eterno face a face. A responsabilidade de outro assumir o cargo. Será que eu vou conseguir ser igual ao meu mestre? O que eu almejo, Ruth, é quando eu partir, eu já ter deixado os meus discípulos para continuar a obra do Eterno. Porque o discípulo tem que ser a cópia do mestre, o reflexo do mestre. Aqui, ó, antes de Moisés falecer,
Ele fez uma oração ao Eterno para que quando ele faltasse, tivesse o sucessor. Mesmo ele tendo vários discípulos, mesmo ele tendo pessoas guerreiros, responsáveis como Josué e outros, que tinham uma pessoa, que a gente fala aqui, que a Bíblia fala, que ele era melhor do que Josué para assumir. Mas ele falhou. A falha porque muitas... a santidade dele era demais, né? Não, o fanatismo, né? Pois é. O que derrubou ele foi o fanatismo. Porque o fanatismo é um peso que a pessoa bota exageradamente. Porque você tem que carregar e cumprir, obedecer os mandamentos aonde ele é para ser, mas não exageradamente. Porque aí a pessoa já começa aquele orgulho. Ser santo demais, eu sou melhor do que fulano, eu faço melhor do que ciclano, é isso aí. Então, nós cremos assim, Ruth, que Josué aqui, ele é a bola da vez. Ele é a bola da vez. Então, Deus fala assim com ele, diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tem gente que pega esse texto e quer trazer para si. O que nós podemos observar nessa história de Josué, de Moisés, é que eles viviam debaixo de uma regra, de uma mitzvot, das mitzvot, né? Que é debaixo dos mandamentos de Deus. A santidade de Deus não está em outra coisa, não. Não está no homem, não está em sangue de animal, de gente, não. A santidade dele está na obediência aos seus mandamentos. Você vê que aqui Deus ele sabia que Josué era o sucessor. Ele já tinha combinado com Moisés já tinha apresentado, e Deus tinha aprovado Josué como sucessor. Mas por que Josué, Ruth, foi o sucessor de Moisés? Você lembra que, de repente, Moisés olha para aquele monte Sinai, e o monte está fumegando lá em cima, pegando fogo. Aí ele fala, Josué, eu vou lá, naquele monte, vou subir lá, e vou ver o que está acontecendo lá em cima. Ele, como guerreiro, eu vou contigo. Aí os outros não iam, porque naquela época, Ruth, quando as pessoas subiam um monte, às vezes era devorado por feras ferozes, né? Então, mas Moisés foi com o cajadozinho, foi embora, e foi esse discípulo atrás. Quando chegou no pé do monte, a Bíblia diz que Moisés falou assim, Josué, tu fica aqui me aguardando, que eu vou lá ver esse negócio, lá em cima. Me espera. Quantos dias Josué passou lá em cima? 40 dias. E 40 noites. Quando ele voltou, quem estava no pé do monte esperando ele? Josué. Quantos dias Moisés jejuou? 40 dias. E 40 noites. Quantos dias o discípulo jejuou? Então, esse que é merecedor. É merecedor. Então, por exemplo, assim, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Jacó, que é o nosso Deus, que é o Deus superior, Pai de todo mundo, ele não é dono, ninguém é dono dele. Diz assim que a pessoa, quando ele chega em algum lugar, ele se adapta àquele lugar, né? Você vê que Moisés, ele subiu, passou 40 dias, né? E 40 noites. Ele não levou água, ele não levou alimento. E muitas pessoas dizem, eu não acredito, um homem passar tudo isso, esses dias, ele está morto. Como o povo lá, que ficou lá embaixo, que ele era o líder. Eles começaram a fabricar já outro Deus, outro líder, porque achava que Moisés tinha morrido. Mas diz assim, tem uma passagem da Torá que diz que a pessoa onde chega, ele se adapta àquele lugar. Moisés passou 40 dias sem comer, sem beber, e à noite, como anjo, né? Mas os anjos também, quando foram visitar Abraão, quando Abraão estava circuncidado, foi 3 anjos na casa dele. Ele recebeu como homens, né? Acredito que nem ele sabia que era anjos. Porque, Ruth, e eles comeram e beberam, que Abraão fez, foi um banquete para eles. Tanto os demônios como os anjos, que são espíritos, mas eles têm
é o poder de se materializar, não todos. Nem todos. Esses que veio para fazer a missão nessa época, eles tiveram o direito de se materializar. Então, quer dizer, a Kevolt afasta um pouco, porque um anjo sem Kevolt, ele não tem brilho. E aí, quando Abraão viu, achou que simplesmente eram os estrangeiros que estavam naquela terra. Porque ele tinha costume de ser hospedeiro, receber pessoas na casa dele. Certo que tem uma passagem que diz, por Abraão ser hospedeiro, ele hospedou anjos na sua casa. E diz para nós hoje que por aquelas pessoas que é hospedeiro, que hospedam os peregrinos, né, as pessoas de passagem, elas podem estar hospedando anjo e nem sabem. Porque existe... E muitas vezes... Aí tem gente que fala assim, tu falou, tem gente que não acredita que Moisés passou 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber lá em cima. Ah, uma pessoa normal não existe. Ele não era normal. Ele não era. Ele era espiritual. Uma pessoa carnal nem acredita. Tem uma pergunta na Torá que diz assim, se Moisés era homem ou se era um anjo. Porque o que ele fez na terra, quer dizer, amando do eterno, é comparado ao anjo. Porque essa parte mesmo de 40 dias, 40 noites... Paciência para o homem. Na Cabalá, a gente estuda muito sobre os anjos. Alguns dizem que Moisés é o anjo Metraton. Aí outros dizem que Davi é o anjo tal. Mas qual o outro lá? Isaías. Elias. Era o profeta do fogo. O profeta do fogo. Mas essa é uma concepção humana de engrandecer até... O nível do anjo, nenhum homem que nasce na terra chega ao nível do anjo. Porque Deus falou no Salmo 8 que fez todos os homens menor do que os anjos. Então nunca vai chegar, um homem vai chegar à altura de um anjo. Apesar dele, por exemplo, assim, onde está Elias hoje? Ele tem um lugar chamado intermediário que não é céu. Toda circuncisão, o espírito dele está presente, né? Ele testemunha. Toda circuncisão que a gente vai fazer, a tefilar, quando você vai fazer na sinagoga, ou na beit, na carral, a gente tem que deixar uma cadeira vazia, porque ali vai chegar um visitante e vai sentar, que é aquele que vem, não é anjo não, Elias vem e faz as anotações da tua aliança com Deus. É aí que está a aliança com Deus. Toda aliança que tiver na Bíblia, elas cairão por terra. Mas a Bíblia fala de uma aliança eterna. Está escrito em Bereshit 17, verso 9, que é Gênesis, verso 9, né? Aonde Deus pede a Abraão, eu quero aliança contigo e com todos os homens da tua casa, eternamente. Baruch Hashem. E a gente vê que ele fala com Josué aqui, assim como eu fui com meu servo Moisés, assim serei contigo, mas se... Ele botou uma proposição. Sempre tem um se. Tem um se. Porque na realidade, Ruth, esse negócio, o Deus de Israel, o que nós amamos, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não muda. Não. Ele não muda. Essa história aí, se ele fala uma coisa, ele falou lá no passado, ela continua valendo aqui no presente e vai valer no futuro. Porque a palavra do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é leis. É por isso que ele diz lá no... Eu não me lembro qual versículo, mas ele diz que não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Porque quando ele fala, ele não volta atrás. E Deus não é homem. E quando ele fala, ele cumpre. Ele não mente como homem. E Deus não é espírito. Lá no Novo Testamento diz que Deus é espírito, importa que aquele que adora a ele, adora em espírito e em verdade. Não, Deus não é espírito. Deus criou os espíritos. O estudo da Torá, o estudo da Taná, vai te levar a conhecimentos e agora já surgiu aí uma nova religião, já em Dubai, já tem essa nova religião, onde todas as religiões podem se congregar naquela igreja. De todas as religiões. Porque aí é a unificação das igrejas, né? Já começou em janeiro, já foi inaugurado um grande templo em Dubai. Templo grande. Já é a unificação das igrejas.
Agora, Ruth, o que acontece? No judaísmo, o judaísmo não tem igreja. Não existe dentro do judaísmo uma igreja. Existe o quê? A congregação, a Kahal, a Beit, né, a Kahilá, e também a sinagoga ou o grande templo que está caído em Jerusalém. Você vê que aí nada disso está se falando de igreja, porque a igreja ela vem lá do grego, que é a palavra eclésia. Essa palavra eclésia no grego ela significa igreja. Então, quando começou os movimentos evangélicos, veio lá da Grécia esse nome igreja. E outros nomes que tem aí na Bíblia, no Novo Testamento, que veio da Grécia, função da Grécia. Agora, o povo judeu não tem nada a ver com Grécia, não tem nada a ver com Roma. O povo judeu, a sua pátria mãe chama-se Israel. No versículo 6, o Senhor diz assim para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, dá-lhe. Somente ser muito forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a Torá, que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que hajas prudentemente por onde quer que andares. Porque a pessoa, para ele cumprir os mandamentos, ele precisa ter coragem, né? E ser forte. Porque tem pessoas que num lugar ele é uma coisa, no outro lugar ele é outra, né? Aonde ele for, ele tem que ir conforme tudo que está escrito. Quer dizer, prudentemente por onde quer que andares. Quer dizer, onde você for, o teu nome e a tua identidade tem valor. Ruth, para o que Deus está falando? Hashem, o Eterno, está falando para Josué, né? E Joshua. Ele está falando para ele, olha, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Não é o céu, não? Não. Lê de novo aí no original, o que diz? É no 6 que eu li, No 7. No 7. Somente ser muito forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a Torá, que meu servo Moisés te ordenou. Não, é no 6 mesmo. No 6, Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus servos dar. Seus pais dar-lhes. Aqui o que Deus diz? Ser forte e corajoso. Ser forte é guardar o mandamento de Deus. Quem não guarda o mandamento de Deus é fraco. Quem não conhece está perdido. Não, e outra que a pessoa que não cumpre os mandamentos, ele termina sendo o quê? Escravo. Escravo. Mas aqui, Ruth, o que o Eterno quer, que esse líder, ele mantenha o padrão que Moisés manteve até aqueles dias. Agora Moisés faltou, aí ele assumiu o comando, e aí ele tem que manter o quê? A doutrina. É isso que muita gente às vezes vem para a sinagoga e às vezes vem, fica um dia e sai, porque não suporta a verdade. Shalom, Eliane Melo, bom dia. Um abraço. E os meus parabéns para a Jéssica, eu vi aí a sua mensagem como mãe para a Jéssica. Era para Jéssica. Feliz aniversário, a filha dela. Eu gostei daquela passagem quando ela fala sobre guardar os mandamentos. É o melhor conselho que um pai e uma mãe dá para os filhos. Guardar os mandamentos. Então a Jéssica, ela sabe que existem esses mandamentos. Ela congregou com a gente ali. O Eterno, ele sempre diz em Anápolis. Que a pessoa tem que ser forte, corajoso, para cumprir os mandamentos e para ensinar os seus filhos, né? Porque sabe que aquele que guarda os mandamentos, ele tem as bênçãos do Eterno. Não, quando você guarda o mandamento, você tem um selo, o selo da promessa. Por exemplo, assim, o sábado, o que é um sábado? É um dia comum, para o mundo Para o mundo Para os perdidos, o sábado é dia de festa, sextou, né? De sexta-feira, emenda o sábado, domingo, pronto. Aqueles que vivem na carne, o sábado não tem nenhum sentido para eles. Mas para quem guarda o Shabat,
Quando chega na sexta-feira à tarde, você sente a chegada do Shabat. O final de tarde está chegando o Shabat. E outra, a confusão tão grande de Moisés com Faraó e até o Eterno, porque o Eterno estava na frente, era libertar aquele povo que trabalhava dia a dia. Não tinha sábado, não tinha um dia de descanso, não tinha um feriado, não tinha férias, não tinha 13º, porque trabalhava de graça, que era escravo. E a luta de Moisés foi isso. Primeiramente, para tirar um dia de folga, né? Quando o Eterno mandou... Que é o sábado. Moshe diante do faraó, né? Aí ele foi lá e disse para Faraó que o Eterno disse que é para ele soltar o povo dele para que vá lá para aquele monte lhe servir. E adorar, né? Aí pediu um dia de sábado para Faraó. Faraó, não. Porque, Ruth, aqueles que são descendentes do Egito, eles trabalham no domingo. Trabalham. Eles são escravos e não sabem. Eles mudaram, né, o dia. De vez de ser sábado, para ver o tanto que o ser humano é, né? O Eterno fez com que Moisés lutasse tanto para tirar aquele povo para guardar o sábado. Aí ele disse, não, eu vou mudar para domingo. Você pode pegar o Novo Testamento, que está lá. Que está lá, guarda dos mandamentos. Você vai lá para Apocalipse, lá está falando dos mandamentos. Agora, eu não sei porque o povo é tão vazio que não consegue entender que se obedecer a Deus, vai prosperar, vai vencer. Vai ter bênção. Aí fica comendo as migalhas, dizendo, Deus vai me ajudar, vou fazer uma campanha. É só engano, é paliativo. Só aquele momento ali, abre um pouquinho da... Quer ser abençoado, faz porta. O que Deus disse para Josué. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Mas se guardar os meus mandamentos. E ele fala aqui na Torá. Ainda diz ser forte e corajoso, porque a pessoa que não guarda mandamento, ele não é forte nem corajoso, ele é medroso. Porque não tem coragem de encarar uma regra que Deus dá. Você vê que no tempo de Moisés, aquele que não obedecia, às vezes era até condenado à morte, né? Como aquele que estava carregando a lenha no dia de sábado. Tinha que ter exemplo, né? Porque não adianta eu falar uma coisa e não cumprir, né? A lei. Então Moisés, ele mandou, quer dizer, o próprio Eterno, que Moisés tudo ele ia falar para o Eterno ordenava. Aí o homem foi sujeito à pena de morte, né? Ele morreu para dar exemplo. Porque qual é o líder que tem uma lei e a pessoa não cumpre? Aí fica, por isso que tem que ser forte e corajoso para cumprir. Deixa eu te falar uma coisa. Por que está batendo no Kauai 2.000 pessoas assistindo nosso programa diário? Por que isso? Por que está dando explosão já no YouTube? Porque nós estamos falando de algo que eles não falam. Isso aqui que nós estamos falando não dá dinheiro, não. Não pense que nós, eu, minha esposa, minha família, vamos me enricar porque nós estamos ensinando isso aqui, não. Isso aqui é tudo por nossa custa e a gente aqui só faz dizer assim, quando vai começar, Eterno, está nas tuas mãos, fala nos nossos lábios. A gente se prepara, a gente não tem esboço, fazer uma brahá e não fazer um esboço. Agora, por que nós falamos essas coisas? Pegamos um texto bíblico, desenvolvemos e passamos a Bíblia todinha só com aquela parte da Bíblia. Porque a Bíblia, um versículo no hebraico, ela tem 600 interpretações. Agora, Ruth, Deus deu só a Torá, a Bíblia, o Taná, para o seu povo? Ele deu 2 Torás. Que é 2 Torás. Você que conhece o Pentateuco, escrito, tem um Pentateuco oral, que é chamado de quê? Talmud. É uma coleção de 46 livros grandes, nós temos ali. A Bíblia é escrita, né? Então, a Torá escrita, ela tem o quê? O Pentateuco, os profetas e os escritos, que é o Tanar. Agora, a Torá oral, ela é revelada. Ela tem a Mishnah, tem o Talmud, tem as leis, né? Tem a parte do Midrash e da Kabbalah. Na Torá oral, por exemplo, assim, aqui nós estamos falando de Moisés, de Josué, mas a gente vai lá profundamente, nós mexemos todos esses livros que nós conhecemos da Bíblia. Muita gente faz o curso de teologia e só conhece a Bíblia.
e não conhece completa, né, Ruth? É. Porque quem explica a Bíblia escrita é a Bíblia oral. Por isso que muitas vezes a gente fala coisas que tem pessoa... Na minha Bíblia não tem isso, né? Porque ela não conhece a outra Bíblia. Ela não conhece. A Bíblia nem a Bíblia dela. Aí quer discutir uma parte da Bíblia. Aí quer discutir o Novo Testamento com a gente dá de zero. Porque a gente conhece o Novo Testamento, nós somos teólogos. A gente conhece o Novo Testamento não só na teologia cristã, mas judaica. A gente, quando a gente fala de Yeshua, de Jesus, você para ouvir, porque nós estamos falando de um judeu, e você não tem conhecimento da cultura judaica. Diz assim, que Moisés, quando ele foi escolhido pelo Eterno, ele estava sendo apenas um pastor de ovelhas. Lá na casa do sogro dele, onde o Eterno aparece através de um anjo de fogo, no meio da sarça, e fala com ele, né? Ali o Eterno falou com ele 7 dias para ele poder aceitar, porque ele se achava incompetente, ele se achava que ele era pesado de língua, ele se achava que o povo não ia acreditar nele, porque muitos dizem que ele era gago. E aqui a gente vê que Josué também foi do mesmo jeito. Ele se achava que não tinha competência de assumir o lugar do mestre. Quando Moisés falou, tu será meu sucessor, ele não quis, não. Ele não queria, não. Ele não queria, não. Não, Moisés é muito peso, carregar um país nas costas. E um povo murmurão, reclamão. Mas ele foi preparado para isso. Foi preparado para isso. Eu vim aqui na Torá, a gente, quer dizer, a gente está na direção do Eterno, que a gente não sabia nem o que ia falar, né? Quando você citou Josué, eu fui abrir lá na Bíblia, mas não tinha separado nada. Aqui na porção semanal que nós vamos estudar, essa semana, quer dizer, começamos a estudar, fala no Deuteronômio, capítulo 3, versículo 28, diz assim: E ordenou a Josué, anima-o. Quando Moisés comunicou a Josué que ele deveria substituí-lo, Josué declarou-se modesto e incapaz de guiar o povo. Mas Moisés o estimulou com palavras animadoras, para não diminuir o seu valor. Recordou-lhe o seu próprio passado quando Deus o encarregou da missão de salvar o povo do Egito. Eu comecei recusando e finalmente aceitei. Tu também aceitarás. Quer dizer, começou recusando. E hoje tem pessoas que a gente vê que não tem capacidade, mas ele quer derrubar o mestre para assumir o lugar. No judaísmo, ninguém derruba o líder do judaísmo. Sabe por quê, Ruth? Porque quem coloca é o Eterno e quem tira é o Eterno. Quando chega a época daquele líder se aposentar da obra, está cansado, na velhice, alguma coisa, mas quem anima o corpo é o espírito, né? Então, mas chega o tempo de cada um de nós tem um tempo aqui mesmo fazer uma missão, e cada um vai fazendo a sua missão. Você que é pai é uma missão, você que é mãe é uma missão, você que é empresário é uma missão, cada pessoa veio aqui fazer o seu papel nesse mundo, né? Esse mundo é um palco que cada um de nós somos artistas de Deus aqui na Terra para exercer aquilo que nós viemos fazer, né? E aqueles que saem devendo depois vai ter que pagar, né? Você vê a sabedoria de Moisés é tão imensa que eu nunca imaginei, porque sempre eu vi o pessoal falar em 2 testemunhas, né? E nunca me ensinaram quem eram essas testemunhas. Quando eu cheguei no judaísmo, que eu fui estudar a Torá, lá no capítulo de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 26, diz assim: Tomo por testemunho antes vós hoje os céus e a terra, que elas são eternas. São as 2 testemunhas. Porque diz, se eu botar um homem como testemunho, ele vai morrer. É aonde fica a testemunha. É que, Ruth, todo mundo pensa aí, com as pregações dos pregadores mal informados, que Deus vai destruir essa terra. Ele, 2 vezes ele já recuperou. Vai ter uma grande guerra, uma grande confusão aí. A Babilônia vai se levantar de todo jeito aí, morrerá muita gente.
Mas, na realidade, Ruth, não haverá a destruição desse planeta. Não. Por isso que a Bíblia fala que a testemunha eterna é o céu e a terra. E a terra, porque não vai se acabar. Olha, Ruth, o que vai acontecer daqui para frente, teremos guerra, teremos confusão por causa de religião, de política, essas coisas sempre teve e sempre terá. Agora, vai acabar no dia que o Mashiach pisar na terra. Vai aumentar a confusão, porque as nações se levantarão contra Israel. Aí você vai saber quem é de Deus e quem não é. Porque as nações se levantarão contra Israel. E aí, quando as nações se levantaram contra Israel para destruir Israel, tirar, sempre as nações quiseram tirar Israel do mapa, não conseguem, porque a semente é forte. Mas haverá aí a Terceira Guerra Mundial, no qual muita gente vai perecer. E outra coisa, as nações se levantarão contra Israel, aí é a hora que o Eterno vai se levantar a favor de Israel. Porque o Eterno tem uma aliança com esse povo. E ele não pode deixar. Aquele povo que tem aliança com ele, né? É. Não adianta eu só dizer, eu trago no meu corpo a marca. E alguém Ó, for pessoa olhar, cadê a marca? que não sabe o nome de Deus, ele não tem aliança com Deus. Pessoa que não guarda os mandamentos de Deus. O que é que nós mostramos aqui sábado? Que lá em João, né? Primeira carta de João 3, versículo 4, lá diz o seguinte: o que é o pecado? É a transgressão da lei. Até falei, o que é o pecado? Transgressão da lei. O que é pecado? Transgressão da lei. O mundo hoje vive em pecado. Não quer guardar mandamento de Deus, então está em pecado. Ah, não, mas existe um milagre, existe isso, aquilo, outro, existe. Alguém veio para substituir Deus, que agora está perdoando tudo, está pagando as contas de todo mundo. Isso aí, ó. Ah, não, veio para acabar o pecado do mundo. Acabou? Não. O pecado continuou, aumentou. Então, desconfie disso, gente. Vamos procurar Deus, que Ele que fez tudo e todos. É Ele que te dá a vitória. Ah, não, mas eu só vou para o intermediário. Deus não precisa de intermediário. Mediador, né? De mediador, de advogado. Não. Deus, a Bíblia fala de Israel, porque a palavra Israel significa quem faz parte da religião de Israel, ele é direto a Deus. A nossa ligação não tem negócio de passar por tabela para chegar lá no grande, não. Por exemplo, assim, isso é coisa de homem. Por exemplo, assim, existe o prefeito municipal. Aí, para mim falar eu preciso ter uma causa no município. Eu preciso falar com um vereador para ele ir falar lá com o prefeito, ou um secretário, ou alguém chegado ao prefeito para falar sobre a minha causa. Israel já é diferente. Ou então vai com o prefeito e diz, em nome do vereador, que tu me faça assim, me dê aquilo, ou realize isso. Aí o nome do vereador fulano de tal, eu venho aqui, sou prefeito, por isso, por isso, por isso. É assim que estão as orações hoje. Mas Israel não. É direto a Deus. Ou Deus responde ou não responde. Ou sim, sim, ou não, não. É assim que tem que ser. Por que muita gente cria calo no joelho e não resolve os problemas? Porque está pedindo errado. O Espírito de Deus, ele intercede por nós, por gemido inexprimível. Por quê? Porque as pessoas estão pedindo de uma maneira e Deus não quer dessa maneira. Não existe separação entre nós e Deus. Esse negócio intermediário é coisa ruim. Porque quando nós éramos crianças, a gente comprava peixe lá na beira do rio, nos cambos, vivo, batendo. Não tinha intermediário. Não tinha. Comprava direto do pescador, o peixe sem passar por gelo. Estava vivo lá, você comprava, levava direto para casa, o peixe era outro gosto. Hoje não, o peixe tem que passar por gelo. Aí vai perdendo. Quando a gente vai comprar, chega a estar seco. Aí, por exemplo, a gente ia direto na fonte, comprar da mão do pescador. Você quer alguma coisa de Deus? Peça direto para ele, rapaz. Eu estava vendo esse Kauá e por isso eu estava sorrindo. Uma mulher, ela dando um testemunho. Ela disse que estava com uma certa idade. Ela disse, não, eu quero casar. Eu já estou com uma certa idade, eu tenho que casar. Aí convidou outro irmão e o pai igreja dela lá, acho que de madrugada, e orar e pedir lá que queria casar. Mas ela botou lá que ela queria um homem alto, bonito, e botou tanta coisa. E ali ela foi orar todo dia fazendo aquela campanha que queria casar. Lá, com 3 dias que se apresentou um homem.
ela pediu um homem magro. Disse que o homem era dessa grossura. Aí ela disse, não foi isso que eu pedi um homem magro, né? Ela queria um homem magro. Era. Aí veio um gordo, é a benção dobrada. Veio bem gordão. E aí disse que ela dizia, eu não quero não. Eu pedi, foi assim, eu quero. Não, mas, Ruth, esse programa ele faz milagre. Paulo Roberto, o repórter, né? Nos assiste. Ele acorda para assistir o programa. Aí ela disse assim, Jacó segurou o anjo, por causa da bênção. E eu já não queria segurar. Disse, não, leva para lá, eu não quero isso não. Isso aí não é bênção, não. Então estão me dando errado, que eu pedi para olha, Ruth, a Bíblia fala disso, que as pessoas oram, não conseguem porque não sabem orar como deve. Né? Por exemplo, as nossas orações, o segredo do judeu. Por que o judeu consegue as coisas e vence? Os maiores bancos do mundo, os homens mais ricos do mundo, na informática, em tudo, é o povo judeu. Você pode reparar que lá, os israelenses, né, você vai lá, a maior tecnologia da parte da medicina, na parte da informática, tudo os maiores, até fruta e verdura e legumes, depois daquele atentado que aconteceu nos Estados Unidos, aí saiu 100 milhões de judeus de dentro dos Estados Unidos, foram para Israel. Hoje não existe mais deserto lá, tudo plantado. A Israel está em primeiro lugar no mundo. Porque profecia, Israel, né? Não fica esperando cair do céu, não. Age, porque se agir, Deus é contigo. E dizia que no deserto ia virar mar, tipo aquela história da novela, né? Mas aí hoje está cumprindo esses mandamentos, né? O deserto está virando reflorestamento, árvores, grama. Passou a irmã na porta da minha casa. Ô, irmão, Pai do Senhor, Cavalcante, Pai do Senhor. Tudo bem? Tudo bem. Irmã, por que a senhora não ora, não pede para Deus um esposo? Já está viúva há tanto tempo. Aqui em Marabá eu não achei um. Tanto homem. Rapaz, na cidade desse tamanho, não tem um homem para casar com aquela mulher. É aí que as pessoas estão errando, ou estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo, ou então estão orando errado. Aí tem muita gente nessa situação. Já está no caritó, não sei quanto tempo, não casa mais não. É aí que a alma gêmea não dá certo, porque às vezes a alma gêmea faz que nessa mulher. Ela queria casar e o que era dela era gordo e ela queria um magro. Às vezes ela queria um branco, veio um moreno. A gente fala assim, a gente ri dessas coisas, mas porque a gente vê os testemunhos, né? Pastor Cavalcante, ora por mim aí, para Deus me dar um marido. Não, não vou orar, não. Por quê? Porque todo marido que vem, tu diz não, tu dá cartão vermelho para ele. E às vezes ela quer um rico e vem um pobre. Às vezes a pessoa só tá aquele bagulho, já não tá mais de... Mas ela se acha super. Não, ela se acha santa, se acha merecedora. Você vê que todos que venceram na Bíblia, nenhum foi exaltado. Não. E todos que se exaltam, Deus derruba. Por isso que semana passada nós estávamos estudando, quer dizer, sábado, ele disse que o ser humano tem que ser como o junco, né? Que ele se dobra pela humildade. Mas tem gente Pessoal, vamos compartilhar aí, ele vamos quer compartilhar. Ser que nem um carvalho. Vamos comentar. Você está ligado aqui no Facebook, no programa não Nossa Terra, humilde. Mas tá no Kawaii, tá também no YouTube. Vamos curtir, compartilhar. Vamos curtir, compartilhar. E sábado passado, não foi que nós... Foi sábado ou foi Foi sábado que nós que apareceu um homem aqui que quando ele te viu, ficou admirado. Mas sim, é uma coisa bonita. Mas sábado foi tanta bênção aqui na minha casa. Porque os anjos, eles estavam trabalhando a semana toda, o mês todo, para aquele Shabat eles trazem a bênção para nós. Ele assiste o programa, mas não sabia nem quem era. Eu olhei, viu o programa. Olhei pela porta de vidro, né? Vidro fumê. Eu olhei, aí vi ele lá fora. Ele lá dentro não viu o pessoal estudando. Aí o irmão me tocou assim, eu vi, aí eu vou lá. A pessoa está no celular. Abri a porta, meu Deus. Rapaz, eu te conheço, rapaz. Não é tu que faz o programa Nossa Terra? Eu digo, tu, mas tua esposa. Cadê ela? Está ali dentro, está estudando. Rapaz, eu sou amigo da Evanice. Olha, Evanice, olha.
Uma alma tua aí recebendo o programa, assistindo e dando testemunho. Aquilo ali já encheu a minha alma de alegria. Assim, como é que tu tá aí se tu tá aqui dentro? Aí ele me mostrou 9 programas. Ele assiste e depois deleta, assiste e depois... Aí ele ainda tem 9 para me assistir. Acumula tudo. Ei, esse programa está mudando a vida das pessoas, não é só aqui no município de Marabá, não. E nem no Pará, tá, no Brasil todo, onde estão pegando aí, as pessoas estão mudando a sua linguagem, a sua maneira. Porque Deus tem que ser valorizado, e o ser humano também, Ruth. O nosso Criador, né? Ele tem que ser valorizado, e nós também temos que ser valorizados. Para a gente saber que a gente tem um dono. Tem gente que fala assim, mas eu sou um coitadinho, a miséria, é igual... No bichinho de Jacó. Bichinho de Jacó. Conversa, meu irmão, tu é filho de um Deus poderoso que fez céu e terra, o melhor da terra tá para você, agora você depende de você. Se quiserem me ouvir, Deus disse, comerás o melhor da terra. Aí tem gente comendo bagaço, por quê? Não quer ouvir Deus. Ou as migalhas que caem da mesa. A prosperidade, ela tem 3 maneiras de prosperar dentro do judaísmo. Qual é? Orar pela paz em Israel, ser dizimista, e o que mais, Ruth? A terceira? Lembra aí, Paulo? Como funcionar? Orar pela paz em Israel, ser dizimista, e tem outra coisa que... Orar pela paz em Israel, ser dizimista. E guardar os mandamentos. Guardar o mandamento de Deus, orar pela paz em Israel e ser dizimista. 3 coisas que qualquer religião que você esteja, você pode prosperar, porque se você fizer isso, você prospera. O rei Roberto Carlos tem mais de 80 anos, é rei da juventude, mas ele é dizimista. Quem derruba um homem desse? Ninguém. Porque aquele que Deus levanta, mas ele é cantor das músicas do mundo, não importa. Se você é fiel, Deus é fiel contigo. Né? Então a fidelidade... Mas a gente vê que mesmo a maioria das músicas de Roberto Carlos é valorizando a parte feminina, que é uma coisa que deve ser feita. Hoje em dia a música também está totalmente diferente. Só chama as mulheres de cachorra, de tanta coisa esquisita, né? Roberto Carlos não, ele sempre valorizou as mulheres. A mulher de 40, essas coisas. Mas ele é abençoado, é um homem abençoado. Ele pode cantar para o mundo, mas eles têm uma música que ele canta para a religião dele, né? Para Jesus, tal, tem essas a montanha e outros tal, porque ele é católico. É como eu digo, gente, você pode estar em qualquer religião. Tu quer a bênção de Deus para ti? Guarda os mandamentos de Deus para te ver. Depois tu vai dizer, rapaz, Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio. Um abraço para você e toda a sua família, Paulo Sérgio. Ligado com a gente aí, ainda lá nos mineiros, né? De Minas Gerais, aí a Eliane, toda a sua família. A parte da família dela está aqui, das filhas está no Pará, né, Ruth? Mas nós vamos para frente, Ruth. E aí Josué. A vitória de Josué foi alcançada, Ruth, pela obediência. A obediência gera bênção. Deixa eu pegar aqui, que eu já deixei Josué de lado. Deixa eu buscar ele aqui de novo. A Bíblia... adquira uma Bíblia original, gente. Está sempre falando aqui para você adquirir Bíblia original. Aqui em Marabá, na cidade de Marabá, não tem. Você precisa comprar através da internet. A Livraria Sefer. Livraria Sefer. Você coloca aí no Google aí, aparece tudo de Israel nessa livraria. Você compra, não é só a Bíblia não, tem o Talit, tem tudo que você precisa de Israel. A joia, né? Aí a irmã perguntou aí, foi lá de Anápolis, aquela empresária ligou pra gente, uma irmã, né? Pra gente não, pra você, se era pecado usar joia. Não, era pintar unha. Pintar unha. Aí eu que falei da joia, porque as mulheres têm que ser feminina, né? Tem que saber se... Certo que tem pessoas que não gostam de se pintar ou usar joia, mas o certo é a mulher usar joia, não bijuteria, porque a joia, ela é tipo assim um investimento, né? Você está falando da mulher judia. Da mulher judia. Porque as pessoas das nações gostam muito de usar bijuteria, é moda. Tudo bem. A gente não tem nada contra bijuteria. Agora, as mulheres, está falando da Bíblia. Da Bíblia. Você vê que Abraão, quando ele mandou o servo dele buscar a esposa para Isaac, ele levou joias. Na hora que ele chegou, que viu ela, depois que ela passou na prova, que ele pediu para o Eterno ali, que ela tirasse água, oferecesse água para ele,
e para os animais, e até forragem para os animais, tanta coisa. Aí ele vai e dá a joia para ela. E não era bijuteria, era joia mesmo, de ouro, diamante. E é isso que... Porque um dia serve, né? Ruth, na hora do aperto, você corre lá na caixa, a empenhorar aquela joia, Tem tira o muitas dinheiro. pessoas que empenham, Mas outras vendem. o judaísmo, ele já é treinado, a cultura judaica é treinada em ter joias, pedras preciosas guardadas, porque na hora da perseguição eles fogem e levam, né? E lá na outra cidade, onde eles chegarem, eles vão ter condição de vender e se manter com a família para lá. Até recomeçar de novo, né? Então, o uso de joias, de joias puras mesmo, caríssima, provém. Outra coisa, o preço quem dá os preços de joias, de pedras preciosas, quem dá é o povo judeu. Porque a maioria do povo judeu que trabalha na área de ourives, né? E desses que sabe reconhecer pedras preciosas, às vezes chega num lugar, as pessoas estão na miséria. Aí o judeu olha e vê essas pedras preciosas, né? Pessoas na miséria, mas não conhecem. Aí eles vão catar ali quando vão saber que o judeu já foi embora, menina. Ele já levou um monte de riqueza, porque conhece o produto da terra. Vai voltar para Josué? Josué. Eu estou em Josué aqui. Diz assim. Aí ele diz assim no versículo 8. Não te afaste da tua boca este livro da Torá. E nela medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Pois não serás bem-sucedido em teus caminhos, e então prosperarás. Quer dizer, pois assim serás bem-sucedido em teus caminhos, e então prosperarás. Ali está escrito Torá, Torá. Torá. A Bíblia comum que nós achamos, toda a Bíblia que tem aí, eles trocaram, a palavra que é no original, lei, né? Original é Torá. Aí eles colocaram aqui no português lei, que é para as pessoas ler e não saber, não entender o que o texto está dizendo. Porque quando se fala da Torá, aqui ele diz assim, ó, como é que ele diz aí a respeito da Torá? Ele diz assim no versículo 8, não te afaste da tua boca este livro da lei, Torá. Da lei que eles colocaram. Agora, no original é Torá, porque a Torá não é só lei. Aí, nela meditar dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Pois assim serás bem-sucedido em teus caminhos, e então prosperará. A diferença de lei para Torá é muito grande. Ruth, a palavra lei no hebraico, ela significa mitzvot, né? Hukim, Zukim. Mas aqui no português é para confundir. Porque eles trocaram, eles tiraram da Bíblia. Tem pessoa que não sabe nem o que é Torá, né? Por exemplo, assim, uma palavra na Bíblia que muita gente lê e não sabe nem o que é. Quer ver uma coisa? Isso aí são erros de tradução que foi colocado de propósito. Por exemplo, assim, pecados. No hebraico, a palavra pecado, ela traduzindo para o português, é iniquidade. Porque iniquidade já é multidões, né? O pecado de estimação. Quando você fala de iniquidade, está se falando de muito balaio de pecado. Que ali chega a subir a narina de Deus, e Deus o castiga aquele, porque o pecado dele se tornou iniquidade. Aí coloca na Bíblia, as pessoas lêem e não sabem o que é iniquidade. Às vezes se pergunta para um líder, ele não sabe o que é iniquidade. Porque a gente aprendeu que tudo que a gente faz, se a gente pedir perdão, Deus perdoa. Aí a pessoa faz o quê? Ele faz algo de errado, aí ele vai lá e diz, me perdoa, me perdoa. Depois vai lá e faz de novo, que toda vez que pedir perdão, Deus perdoa, mas continua fazendo, então se torna o quê? Iniquidade. E tem as consequências, né? Também de cada pecado.
Cláudia Marla, bom dia. Um abraço, Cláudia Marla, para você, o cantor Salles Reis, aí ligado com a gente na Folha 29. Ruth, você pode observar aqui, Ruth, que esses textos que nós lemos, versículos que nós lemos de Josué, por exemplo, assim, nós temos aqui uma oração, Kadosh, 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 Kadosh. Quando você vê no hebraico uma palavra repetida 3 vezes ou 2 vezes, a primeira é o substantivo, a segunda e a terceira é o adjetivo daquela palavra. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Então, Kadosh, santo, separado, é assim. Então, aqui na Bíblia, você pode reparar nesse texto de Josué, do capítulo 1, Deus repete várias vezes a palavra ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Olha aqui o que ele diz aqui, no versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares. Ser forte e corajoso. Não temas. O temor que aqui está falando é porque as pessoas às vezes têm medo da dificuldade que vai aparecer na frente. Moisés, quando Deus chamou ele para tomar conta do rebanho de Israel, do país de Israel, ele não quis aceitar, porque sabia que o peso é grande. O caso também de Josué, quando chamou, ele não quis aceitar, porque sabia que o peso, não só material, mas espiritual. É muito grande carregar um peso de uma nação nas costas. A gente às vezes faz campanha por alguém ou ora, o peso daquela pessoa, o pecado, a radiação negativa vem contra a gente, que muitos adoecem e não sabem por quê. E Moisés, que passava, era o dia todinho ali, o pessoal na fila, para resolver problemas de casal, 6 da manhã até 10 horas da noite, ele atendendo o povo. Aí o sogro já chegou e disse, não, mas você está errado. Está errado, rapaz. Ele não tinha mais tempo para você nada. Vai dar um estafa, daqui a pouco você cai aí. Não é assim não. Divide, chefe de 100. Aí foi dizendo. Chefe de 50. De 50 até chegar em chefe de 10. Aí todas as coisas vão resolver para lá. As coisas que ele não pode resolver é que vem para ti. Aí foi que aliviou Moisés. Porque você só deve receber conselho de quem é vencedor. Não receba conselho de gente derrotada, porque tu vai ser mais um derrotado. E outra também, até para resolver o seu problema, você não vai com qualquer pessoa. Vai com alguém que possa. Porque muitas vezes alguém vai falar, tá passando alguma luta e vai falar com alguém. Ali já fica uma fofoca. Aí a pessoa, de vez de aconselhar, ele já vai fazer uma tempestade, porque já vai servir de falatório. Aí eu chego lá, olha, eu vou te contar aqui, eu queria um conselho, eu tô com um problema com meu esposo, assim, assim, assim. A pessoa, de vez de aconselhar, já sai fofocando, olha. Ela falou que tá assim, aí cada um vai. Você vê que aproveitar a tempestade. Iose, né? José, ele contava os segredos dele, os sonhos dele para os irmãos. E eles ficavam criticando dele. Então, não conte teus segredos, teus projetos para fofoqueiro ou fofoqueira. Para qualquer um, né? Porque são energia negativa que não vai deixar realizar os sonhos que você tem, o projeto que você tem. Aí você, não, mas eu tenho fé em Deus. Fé em Deus se mantém em segredo. Né? De todo projeto que Deus te deu, mantém em segredo. E quando José se aproximava dos irmãos, eles olhavam, lá vem o sonhador, ó. Porque o sonho dele foi o sonho que se cumpriu. E aqui, Josué, a gente vê aqui a dificuldade para ele aceitar esse cargo, porque o mestre dele já estava, quer dizer, já tinha preparado ele, mas na última hora já é Deus que fala com ele e diz, ser forte e corajoso, tu vai assumir. Assim como eu fui com Josué, serei contigo, mas se cumprir os mandamentos, obedeceres, tu vai levar esse povo à terra que eu prometi dá-la a seus pais. Mas ser forte e corajoso é aquele que chama a atenção na hora que precisa, sabe consolar e edificar também na hora que precisa. E diz assim, eu serei contigo e te darei vitória. Mas se
tu me obedecer. Até que ponto, né? Nem desviar nem para um lado, nem para outro. É a promessa de prosperidade. Isso aqui que nós estamos falando aí não é religião. Não. É realidade. E outra aqui, para você assumir, você olha para a vida de Moisés. Aí se dissesse hoje, você vai assumir o lugar dele agora, porque ele vai morrer, e você vai levar o povo ainda à terra prometida, porque ele já vai morrer. E aí você que vai terminar o caminho, né? O objetivo de levar as pessoas até a terra. Ei, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar. Nós estamos encerrando o programa, desejando uma segunda-feira super abençoada, que a semana seja só de bênção tua vida, alegria, paz, felicidade, dinheiro no bolso, né, Ruth? E uma coisa também, Moisés, ele era um servo tão pacífico e aceitava tudo do Eterno. Só porque ele bateu na rocha, o Senhor disse, você não vai entrar na terra prometida. Você chegou com o povo até aqui, mas aqui você vai morrer, porque você não não pode entrar por causa disso. Que era só para você falar, ordenar, não era para bater na rocha. Tanto ele como Arão não entraram na terra prometida. Mas o Senhor, para não deixar ele tão triste como ele já estava, mas mesmo assim ele aceitou, o Senhor abriu os olhos dele e ele viu a terra prometida todinha, sem entrar. A alegria de sábado foi ver uma pessoa que é Vanice, está compartilhando os vídeos e mandando. Acho que é uma alegre naquele Shabbat. Mas outra alegria, o nosso filho que veio de Anápolis para cá, o Dani, não tinha filho, aí chegou aqui no Pará, pronto. A esposa já está gestante e nós já estamos aqui discutindo o nome da criança, né? Aí chegamos à conclusão de que se for menino, será o nome do meu irmão, que é Miguel. Não, nem nasceu, tu já está caducando. Não, mas é assim mesmo. Aí será o nome do meu irmão, que é Miguel, né? Miguel mora de São João, todo mundo conhece o Miguel. Pessoa... Mas tem o teu pai, que era Miguel. Aí, mas escute, moço, o Miguel foi colocado o nome dele de Miguel porque o pai dele é outro. Aí o pai foi colocado... Não, o pai não, a mãe é outro. Foi colocado o nome de Miguel no meu irmão, porque o meu pai de criação era chamado Miguel Davi, que foi prefeito de São João do Araguaia, naquelas épocas de 50, 60, e que foi vereador aqui no município de Marabá. Aí, Ruth, então nós chegamos à conclusão de colocar no menino, se for da vontade do Eterno, se vier menino. Se vier mulher, aí já é outra coisa, né? Mas se vier menino, será chamado de Miguel Davi. Né? Miguel Davi. Então, a honra que nós estamos dando para o meu irmão e também para o meu pai, que deixou a marca também como prefeito de São João do Araguaia e vereador no município de Marabá. Aí, Ruth, se for homem e levar esse nome, no dia da aliança eterna, que ela faz essa concisão, né? Coitadinha, nem nasceu, ela vai cortar. Igual aquela ali, ó, tá? Aliança circuncidada. Aí, o que acontece? Quando for fazer a Brahá Tefilá, que é a aliança com Deus da criança, com 8 dias, ou depende dos dias, aí o que acontece? Não precisa mudar o nome da criança, porque esse nome, Miguel Davi, estará escrito na glória. Era David. Começa com D, termina com D. Mas o da David, Ruth, deixa eu te falar uma coisa. No hebraico é assim. O nome David, em hebraico, ele começa com Dalit e termina com Dalit. Porque esse é o original. Agora, nós aqui no Brasil, em outros países, tem um negócio de tirar letra e... acrescentar. Davi. Davi, para nós aqui, é D-A-V-I, Davi. Agora, quando você vê escrito Davi e um D no final, aí... tem outros que colocam um R no final. Quando você vê Davi, um D no final, é o nome original. Porque no hebraico é David, no inglês chama-se David, mas é original também, porque chama-se Davi. Tem um D lá no final. Mas vamos agora encerrar o programa, agradecer a presença de todos vocês, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar, vamos se inscrever. Não esqueça que lá no YouTube você vai encontrar o nosso programa, né, Ruth? No YouTube, no Kauai, aí. E diz assim, voltando aqui para o Dani, nosso filho, caçula,
que para ele, por ele, até pelo médico, disse que ele não tinha condição de engravidar, né? Ele tinha um problema. Quer dizer, chegou no Pará, o Senhor trouxe a bênção junto. Ruth, para quem serve ao Eterno, não tem nada impossível, porque ele não tinha condição de ter filho, né? Aí agora a gente já está vendo aí um sinal. Mas, Ruth, o que nos surpreendeu no Shabat foi, no sábado passado, no estudo da Torá na sinagoga, foi o Gabriel, né? O Gabriel. Quase 10 anos sem pisar na sinagoga, quando veio lendo Mas ele assiste o programa, Paraxá e explicando. Porque ele tem assistido o programa, porque você vê que a intimidade dele com a Torá e tal, e isso aí, olha, Ruth, aquele que tem chamado de Deus, do Eterno, né? Tem um chamado. Tem um chamado, e quem tem um chamado é um dom. Mas nós queremos agradecer você, meu amigo, minha amiga, que ficou com a gente até agora. Não esqueça de curtir, amanhã a gente volta de novo. Mas você que é novo no programa, vamos se inscrever. Vamos curtir. Um abraço para a tia Antônia, lá em Monte Alegre, toda a sua família. Rapaz, ela é fiel. Rapaz. Deus abençoe. Lhe dê muita saúde, tia Antônia. Aí. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shalom, shalom.